Bom, eu sou o professor Adilson e hoje nós vamos falar sobre nomenclatura e formulação dos ácidos. A fórmula do ácido. Eu tenho H+, que é o meu hidrogênio ácido, seguido do ânion, que é o negativo. Por exemplo, H+, que é o ácido, hidrogênio ácido, seguido do Cl-1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, a fórmula já está correta e ela fica HCl. Nomenclatura do ácido. Primeiro, no nome do ácido, nós colocamos o ácido, mais o nome do ânion, que nós temos tabelado, mais a troca da terminação do ânion pela do ácido, como vamos mostrar a seguir. Troca da terminação do ânion pela do ácido. Ânion podem terminar em ato, eto e ito. Quando eu vou fazer o nome do ácido, eu tiro a terminação ato e no lugar dele eu coloco ico. Se o ânion termina em eto, eu tiro o eto e no lugar dele coloco hídrico. Se o ânion termina em ito, para fazer o nome do ácido, eu tiro o ito e no lugar coloco oso. Vamos fazer alguns exemplos. H+ é o ácido. Cl-1, cloreto, como está aqui na tabela, Cl-1, cloreto. Para fazer a fórmula do ácido, primeiro vem o positivo, o H+, seguido do negativo, Cl-. Sempre na fórmula o positivo vem na frente. A soma das cargas deve dar 0. Então, H mais 1 com Cl menos 1, mais 1 com menos 1 deu 0, a fórmula já está correta. Então, vai ficar HCl. Essa é a fórmula do ácido. O nome dele, ácido do cloreto, eto, troquei por hídrico, então o meu ácido fica ácido clorídrico. Esse é o nome do ácido. Vamos fazer outro exemplo. Ácido, H+, o meu ânion, ClO-1, hipoclorito. Para fazer a fórmula do ácido, positivo vem primeiro, o H+, seguido do ânion, ClO-1. A soma das cargas tem que ser 0. Então, mais 1 com menos 1 deu 0. Então, a fórmula já está correta. HClO. Essa é a fórmula do ácido. E o seu nome, ácido, hipoclor, no lugar do ito, substituo por oso. No lugar do ito, substitui por oso. Então, fica ácido hipocloroso. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo. H+ é o ácido. O meu ânion é o NO3-1, nitrato. Positivo na frente, negativo atrás. Então, H+, NO3-1. A soma das cargas tem que ser 0. Então, mais 1 com menos 1 já deu 0. Então, a fórmula já está correta. HNO3. Essa é a fórmula do ácido. O nome dele, ácido nitrato, ato troca por ico, então fica ácido nítrico. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo. H+, que é o ácido. Vamos pegar o outro ânion da tabela. BrO3-1, bromato. Para fazer a fórmula do ácido, positivo na frente, negativo atrás. Então, H+, seguido do BrO3-1. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 1 com menos 1 deu 0. A fórmula já está correta. Fica HBrO3. Essa é a fórmula do ácido. E o nome do ácido, um ácido formado pelo ânion bromato, no lugar do ato, nós substituímos pelo ico para formar o ácido. Então, fica ácido brômico. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo. H+ é o ácido. Vamos pegar outro ânion da tabela. F-1, fluoreto. Para formar o nome do ácido, a fórmula do ácido, o H+ vem primeiro, seguido do ânion F-1. A soma das cargas, como eu já falei, tem que dar 0. Mais 1 com menos 1 já deu 0. Então, a fórmula já está correta, já está nas suas quantidades certas do H+ e do F-1. Então, a fórmula fica HF. Essa é a fórmula do ácido. E o seu nome,
O ácido formado pelo fluoreto, no lugar do eto, substitui por hídrico, vira ácido fluorídrico. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo, H+ é o ácido formado pelo ânion IO-1, hipoiodito. Para formar a fórmula do ácido, o H+ vem primeiro, seguido do ânion IO-1. As cargas têm que dar 0, mais 1 com menos 1 deu 0, a fórmula já está correta. Então a fórmula fica HIO. Essa é a fórmula do ácido. E o nome do ácido formado pelo ânion hipoiodito, no lugar do ito, nós substituímos por oso. Então fica ácido hipoiodoso. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo. H+ é o ácido. Agora nós vamos pegar ânions bivalentes, quer dizer, que tem carga -2. Então, S-2, que é o sulfeto. Para formar a fórmula do ácido, positivo na frente, H+, seguido do ânion, S-2. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 1 com menos 2 não dá 0. Então, o 2 desce para o pé do hidrogênio, indicando quantos hidrogênios nós vamos precisar para zerar as cargas. Então, 2 hidrogênios, 2 positivos. Com 2 negativos, agora dá 0. Então, tem que descer o 2. A fórmula fica H2S. Essa é a fórmula do ácido. O ácido formado pelo sulfeto, no lugar do eto, nós trocamos por hídrico. Então, vira ácido sulfídrico. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo. Ácido H+, seguido do seu ânion, que vai ser o CrO4-2 cromato. A fórmula do ácido, o H+ vem primeiro, seguido do ânion, CrO4-2. A soma das cargas tem que dar 0. Mais 1 com menos 2 não dá 0. Então, o 2 do CrO4-2, ele desce, indicando quantos hidrogênios H+ nós vamos precisar. Tá? Agora, 2 hidrogênios, 2 positivos. Com 2 negativos deu 0. A fórmula fica H2CrO4. Essa é a fórmula do ácido. E o ácido formado pelo cromato, o ácido troca por ico. Então fica ácido crômico. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo, H+ é o ácido, seguido pelo ânion MnO4-2, manganato. A fórmula do ácido, o H+ vem primeiro, seguido do ânion MnO4-2. A soma das cargas não dá 0, mais 1 com menos 2 não dá 0. Então, o 2 desce, indicando quantos hidrogênios H+ eu vou precisar. Agora, eu vou ter 2 H+, 2 positivos com 2 negativos, agora dá 0. A fórmula fica H2MnO4. Essa é a fórmula do ácido. O ácido formado pelo manganato, ato troca por ico para fazer o nome do ácido. Então, ácido mangânico. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo. H+ ácido, seguido do ânion MnO3-2, que é o manganito. A fórmula do ácido, o H+ vem primeiro, seguido do ânion MnO3-2. Mais 1 com menos 2 não dá 0. Então, para zerar, desço o 2 do MnO3-2 para o H, indicando quantos H+ nós vamos ter. Agora, 2H+, mais 2 com menos 2, deu 0. Então, a fórmula fica H2MnO3. Essa é a fórmula do ácido. O ácido formado pelo manganito, ito troca por oso, então, ácido manganoso. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo. Agora, com ânions trivalente. Tem 3 cargas negativas. Segue a mesma forma, não muda. Então, vamos ver o exemplo. H+, ácido. AsO4-3, arsenato. A fórmula do ácido, o H+ na frente, seguido do ânion, AsO4-3. Mais 1 com menos 3 não dá 0. Para zerar, eu desço o 3 para o hidrogênio, indicando que eu vou precisar de 3 hidrogênios
3 cargas positivas para zerar as 3 negativas. Agora zerou. Então, eu tenho H3ASO4. Essa é a fórmula do ácido. O ácido formado pelo arsenato, no lugar do ato, eu troco por ico. Então fica ácido arsênico. Esse é o nome do ácido. Outro exemplo. H+ é o ácido. FeCN6-3 é o ferricianeto. Positivo na frente, negativo atrás. H+, seguido do ânion FeCN6-3. Mais 1 com menos 3 não dá zero. A soma das cargas tem que dar zero. Então, desço o 3 para o hidrogênio, indicando a quantidade. 3 hidrogênios, 3 positivos. Com 3 negativos, agora deu zero. A fórmula do ácido fica H3FeCN6. O ácido formado pelo ferricianeto, eto, troca por hídrico. Então, o ácido vai se chamar ácido ferricianídrico. Esse é o nome do ácido. Exceção da regra. Ácidos formados por S de enxofre, S porque vem de sulfur, e oxigênio, formam a exceção da regra. Tem que ter o enxofre e o oxigênio na fórmula do ácido para ser exceção da regra. E o nome se dá ácido mais nome do ânion, mais as letras UR, mais a troca da terminação, idêntico como foi feito nos exemplos anteriores. A única diferença é que eu tenho que acrescentar essas duas letras antes de pôr a terminação do ácido. Ácidos que possuem oxigênio na fórmula são classificados como oxiácidos. Então vamos ver exemplos. H+ é o ácido formado pelo SO4-2, que é o sulfato. Então eu tenho o enxofre e tenho oxigênio na fórmula. Então vai ser exceção da regra. A exceção é só no nome do ácido. A fórmula é sempre a mesma coisa. Então, vamos fazer a fórmula do ácido. Tem o H+, que vem primeiro, seguido do seu ânion, SO4-2. Mais 1 com menos 2 não dá zero. Para dar zero, eu desço o 2. Vai ficar 2 positivos, porque eu vou ter 2H+. Com 2 negativos, dá zero. Mais 2 com menos 2, zerou. Então, a fórmula do ácido fica H2SO4. Essa é a fórmula do ácido. O nome do ácido, um ácido feito pelo sulfato, né? A gente vê que ato troca por ico, mas eu tenho que pôr as letras UR antes. Então, vai ficar ácido sulfúrico. Esse é o nome do ácido. Exceção da regra. Ácidos formados por P, que é o fósforo, tá? Porque vem de plósforo, e O, oxigênio. Então, mesma coisa, tenho que ter o fósforo e o oxigênio na fórmula para ser exceção da regra. Ácido, o nome dele, mais o nome do ânion, mais as letras OR, mais a troca da terminação. Ácidos que possuem oxigênio na fórmula são classificados como oxiácidos. Então, vamos fazer exemplo. H+ é o ácido formado pelo PO4-3, que é o fosfato. Ato troca por ico para formar o nome do ácido. Mas antes de pôr o ico, nós vamos ter que pôr as duas letras OR antes. Então, a fórmula do ácido H+, seguido do PO4-3. Mais 1 com menos 3 não dá zero. Então, o 3 desce para o H. Fica H+, mas vão ser 3. 3 positivos, 3 negativos. A fórmula fica H3PO4. Essa é a fórmula do ácido. O ácido formado pelo ânion fosfato, ato vai trocar por ico para formar o nome do ácido,
mas antes de pôr o ico, tem que pôr as duas letras OR. Então vai virar ácido fosfórico. Esse é o nome do ácido. Então a única coisa que muda na exceção da regra são os ácidos formados por enxofre e oxigênio, que tem que colocar UR antes de trocar a terminação. E os que têm fósforo e oxigênio na fórmula, que antes de trocar a terminação, eu coloco as letras OR. Tá ok? Essa é a única exceção da regra. É só isso. Fora isso, é a regra. Tira uma terminação e coloca outra no lugar. Como montar a fórmula partindo do nome do ácido? Bom, se eu tenho ácido brômico, bom, eu sei que ico veio de ato, então eu vou procurar o meu ânion bromato. Então, para ser ácido, eu tenho que ter H+, seguido do BrO3-1. Então, positivo na frente, H+, seguido do BrO3-1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, a fórmula do ácido vai ficar HBrO3. Então, a fórmula do ácido brômico é HBrO3. Essa é a fórmula do ácido. Outro exemplo. Ácido fluorídrico. Bom, hídrico veio de eto. Então, eu vou procurar o ânion fluoreto. Para ser um ácido, tem que ter H+, e o ânion vai ser o fluoreto, F-1. Então, H+ na frente, seguido do ânion F-1. Mais 1 com menos 1 dá 0. A soma das cargas deu 0, então o ácido, a fórmula já está correta. HF. Ácido fluorídrico é o HF. Essa é a fórmula do ácido. Outro exemplo. Ácido hipoiodoso. Terminou em oso o ácido, então eu vou procurar quem? O hipoiodito. Esse vai ser o nome do meu ânion, hipoiodito. Então, para ser ácido tem que ter H+, e o meu ânion vai ser o IO-1, que é o hipoiodito, que nós achamos na tabela. H+ vem primeiro, IO-1 vem na sequência. Mais 1 com menos 1 dá 0. Se dá 0, as cargas já estão certas, então a fórmula do ácido já está correta. HIO. O ácido hipoiodoso, a fórmula é HIO. Essa é a fórmula do ácido. Outro exemplo. Ácido sulfídrico. Bom, se o ácido termina em hídrico, é porque o ânion era terminado em eto, então sulfeto. Então, o ânion vai ser o S-2, sulfeto. Para ser ácido, tem que ter H+. Positivo primeiro, seguido do negativo. Então, H+, S-2. Mais 1 com menos 2, não vai dar 0. Então, para dar 0, eu desço 2 para o H, indicando que eu vou precisar de 2 Hs para zerar as cargas. 2 Hs, 2 positivos, com 2 negativos deu 0. A fórmula vai ficar H2S. H2S é a fórmula do ácido sulfídrico. Como montar o nome do ácido partindo da fórmula? H2CrO4. Essa é a fórmula do ácido. Bom, se tem H na frente da fórmula, é um ácido. Seguido do CrO4. Esse 2 do ácido, a gente já viu que ele veio lá de cima do meu ânion, indicando que eu vou precisar procurar o CrO4-2, que é o cromato. E aí o ácido vai ficar ato, troca por ico, eu vou ter o ácido crômico. Esse é o nome do ácido. H2MnO4, essa é a fórmula do ácido. Tem o H na frente, nos compostos inorgânicos, eu vou ter um ácido. Esse 2 do H veio lá de cima do meu ânion. Então, eu vou procurar o MnO4-2 na fórmula, na tabela. Então, para ser ácido tem que ter H+, e o meu ânion nós já vimos que era o MnO4-2, que é o manganato. Para formar o nome dele, ácido. Ato troca para ico. Então, eu vou ter o ácido mangânico.
Esse é o nome do ácido. Outro exemplo, H2MnO3. Bom, esse 2 veio lá de cima do ânion, da carga dele. Então, nós vamos ver na tabela que o MnO3-2 é o manganito. Para ser ácido tem que ter H+. Então, ácido, ito, troca para oso para formar o nome do ácido, ácido manganoso. H3ASO4, mesma coisa, esse 3 que está aqui no H, veio lá de cima do meu ânion, ASO4 menos 3. Então, ASO4 menos 3 está na tabela, arsenato. Então, para ser ácido tem que ter H+, e o ânion nós descobrimos que era o ASO4 menos 3, arsenato. Ato é o nome a terminação do ânion. Para formar o ácido, ato troca por ico, então vai formar o ácido arsênico. Esse é o nome do ácido.